Olá, meus amigos. Vamos hoje para mais uma aula, do nosso curso sobre a questão espiritual dos animais. Hoje nós vamos tratar de um assunto que também é polêmico, olha, por isso é que eu pus no título do livro essa palavra questão, que eu já disse para vocês que significa matéria de discussão, porque grande parte dos assuntos que nós estamos tratando ainda estão sob discussão, não é mesmo? O tema hoje também está sob discussão: animais e mediunidade. Será que os animais têm mediunidade? Né? Tanta gente anda perguntando isso. Então, esse assunto é tão sugestivo, é tão motivador, que Kardec já pôs no Livro dos Médiuns, capítulo 22, esse título da mediunidade nos animais. Vocês imaginem, meados do século XIX, Kardec escrever um livro e pôr num dos capítulos esse tema relativo à eventual mediunidade dos animais, É isso que nós vamos tratar hoje. Olha, esse assunto da mediunidade dos animais, ele foi previamente discutido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Se vocês se lembram, essa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela discutia temas que estavam sob questão, temas controvertidos, informações que ainda não eram conhecidas, E depois, esse material de discussão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele era relatado sob a forma de texto na Revista Espírita de Kardec, que tem aqueles 12 volumes. É um material fantástico de apoio aos estudos da doutrina espírita. Então, esse assunto da mediunidade dos animais, ele foi previamente discutido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e esse material consta da Revista Espírita de Kardec, de agosto de 1861, ano 4, número 8, Ele trata basicamente de uma comunicação do espírito Erasto. Eu já falei para vocês a respeito disso na aula anterior, quando eu tratei de assistência espiritual a animais, e esse material foi levado para o Livro dos Médiuns, no capítulo 22, que se chama Da Mediunidade nos Animais, E nós vamos ver particularmente o item 236. Lá nesse texto de Erasto está escrito assim: há evidências de que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e que estes compreendem certos pensamentos do homem. Então eu pergunto para vocês, isso é mediunidade? O fato dos animais verem espíritos que são até tangíveis para os animais, o fato dos animais terem essa capacidade, isso é mediunidade? Continuando, ainda o que Erasto diz, e que está no item 236 do Livro dos Médiuns. Muito frequentemente se vê em cavalos que se recusam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, estáis certos de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Ora, eu sou nascida e criada no interior do estado de São Paulo, numa cidade muito pequena. A minha mãe foi professora de fazenda durante muitos anos, meu avô tinha chácara, então eu convivi muito com esse imaginário popular, Ah, o cavalo não atravessa em determinado lugar, chega ali, ele empina, ele recua, então o que será que tem ali? Ora, pode ser que tenha só uma cobra lá na moita, Ou pode ser que tenha algum outro animal que esteja assustando, mas o próprio Erasmo está dizendo que pode sim. Estais certos de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que estão se comprazendo em detê-los, Estão se divertindo à custa do que os animais ficam assustados. Essa capacidade dos animais, então, de perceber espíritos, de ver espíritos, continuo perguntando, isso é mediunidade? O que mais que a gente pode levantar na comunicação de Erasto? Olha o que Erasto diz: lembrai-vos da mula de Balaão. Esse relato da mula de Balaão é um relato bíblico, Que então Balaão ele vinha montado num animal
e de repente apareceu um anjo com uma espada e se mostrou primeiro ao animal e depois ao próprio Balaão, né? Então é isso que ele está se referindo. Olha o que diz o texto: lembrai-vos da mula de Balaão, que em vendo um anjo pela frente e temendo sua espada flamejante, não queria avançar. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Então, esse relato bíblico do Velho Testamento está dizendo, sim, que os animais são capazes de ver espíritos, né? Não só ele viu o anjo, como viu a sua espada flamejante, segundo o relato de Erasto, né? A gente continua perguntando se isso é mediunidade. Bom, vamos ao conceito de médium, que é fundamental, né? Porque se eu estou perguntando se os animais podem ser médios, então, o que é médium? Vamos ao livro do Livro dos Médiuns, item 159. Lá está escrito assim: todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Ora, então o que eu estou perguntando para vocês, se a mula de Balaão viu espíritos, se os cavalos veem espíritos, recuam, não é? Se eles sentem a presença de espíritos e tudo, que podem ser até tangíveis a eles, então os animais são médiuns. Olha o que está escrito aí: todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Agora, Herculano Pires, que é um escritor espírita, filósofo, né, que eu gosto muito da obra dele. Na tradução que ele faz do Livro dos Médiuns, ele foi muito esperto. Sabe como ele fez a tradução? Aqui onde está escrito todo aquele, ele colocou assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau, para driblar, para sair pela tangente a respeito desse conceito, né? Se os animais poderiam ou não ser médiums. Então, quando ele fala toda pessoa, entenda-se toda pessoa humana, a gente sai desse conceito de todo aquele, porque do jeito que está em outras traduções, todo a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, o que nós vimos lá que Erasto está falando, né, que a mula de Balaão viu o anjo, que os cavalos veem espíritos, que os animais sentem a presença de espíritos, então seriam médiums. Mas vamos com calma, essa resposta não está pronta, não. Vamos ver o que nós temos por aí. Vamos analisar os dois tipos de manifestações mediúnicas que está no Livro dos Médiuns. Os dois tipos que estão no Livro dos Médiuns. Segunda parte, capítulo 2 e 3. Primeiro, manifestações de efeitos inteligentes ou intelectuais. Está no capítulo 3. Segundo, manifestações de efeitos físicos. Está no capítulo 2. Se bem que no item 187 do Livro dos Médiuns, olha que interessante essa advertência. Analisando os diversos fenômenos produzidos sob influência mediúnica, vê-se que há em todos um efeito físico, e que aos efeitos físicos se junta quase sempre um efeito inteligente, sendo às vezes difícil estabelecer seu limite entre o que seja manifestação de efeito inteligente e o que seja manifestação de efeito físico, né? Mas, de modo geral, para efeito didático, o próprio codificador considerou esses dois tipos: manifestações de efeitos inteligentes e manifestações de efeitos físicos. Por exemplo, na história da psicografia, que agora ela é considerada de efeito inteligente, lá nos primórdios, quando os médios começaram a usar aquela cestinha, né? Era uma manifestação de efeito físico, que depois, progredindo no seu processo evolutivo, acabou sendo de efeito inteligente. Então, lá nos primórdios da história da psicografia, apesar de ser um efeito inteligente, o texto tinha um significado inteligente, era através de um mecanismo físico, né, que se fazia. Então, vamos ver esses dois tipos. Mas eu ainda tenho mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu inventei de pôr mais um item aqui, olha. Além de manifestação de efeitos inteligentes, manifestação de efeitos físicos, analisando em cada tipo
se os animais podem atuar como médiums, eu coloquei esse outro item, olha, mediunidade e o animismo, porque Kardec, em Obras Póstumas, capítulo 7, no Livro dos Médiuns, no item 175 e 89, ele considera que algumas manifestações são passíveis de se perguntar se são mesmo mediunidade ou é uma manifestação anímica. Nós vamos ver também esse item, viu? Então vamos lá. Manifestações inteligentes ou intelectuais. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 3. Então, o médium funciona como intermediário. É o caso da psicografia e da psicofonia. Nos domínios da mediunidade, de André Luiz, no capítulo 6, existe uma descrição pormenorizada sobre um caso de psicofonia consciente. E no capítulo 8, de psicofonia inconsciente ou sonambúlica. Eu estou mostrando isso para vocês como curiosidade, porque são dois casos em que existe uma descrição pormenorizada da psicofonia consciente e inconsciente, né? Que eu trato com mais detalhes no livro O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que eu escrevi em parceria com os meus amigos Décio Iandoli e Sérgio Lopes, viu? Para quem quiser ver isso. Então, eu trago também a informação que está em Diversidade dos Carismas, volume 1, capítulo 12, de Emílio Miranda. Eu também sou admiradora da obra de Emílio Miranda. Ele diz assim, olha, fenômeno mediúnico de fato, na plenitude de sua conotação semântica, ou seja, do significado real do que diz a palavra, é o de efeito intelectual, no qual o sensitivo funciona realmente como canal de comunicação entre encarnados e desencarnados, ou seja, é nesse fenômeno mediúnico de efeitos inteligentes ou intelectuais que o sensitivo funciona como intermediário, né? Bom, estudando esse caso, vamos ver como é que se processa o fenômeno. Então é assim, olha, segundo está escrito lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 3. O fluido do espírito comunicante, que é esse aqui, né? Então ele tem o fluido espiritual dele, se combina com o fluido do perispírito do médium, olha, combina, eu fiz um desenho por minha conta, criando-se assim a atmosfera apropriada para que o pensamento do espírito ao espírito, o pensamento dele se reflete na mente, vai até a mente do médium, alcance a mente, o cérebro do médium. E depois, ou pela psicografia, pela mão do médium, ou pela psicofonia, pelo aparelho vocal do médium, então a mensagem se transmite, né? Então é assim que funciona a manifestação de efeito inteligente ou intelectual. Vou repetir. Então, o espírito quer enviar alguma mensagem por psicografia ou psicofonia, então o fluido do perispírito desse espírito que quer se comunicar, ele se combina com o fluido do médium, do perispírito do médium, cria-se uma atmosfera, entre aspas, apropriada para que o pensamento do espírito se transmita da sua mente para a mente do médium, para o cérebro do médium, que depois vai através das vias neurais, ou para a mão do médium, para o braço do médium, fazer a psicografia, ou para o aparelho fonador fazer a psicofonia, né? Então, é esse o caso. Vamos ver se os animais poderiam funcionar como médiums nesse caso. Olha o que tem por aí. Livro dos Médiuns 8.9. Os efeitos inteligentes são o que o espírito produz servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium, com a irradiação do pensamento, é o que está no item 225. Ainda no 223.9, para uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário inteligente, o espírito do médium. E na observação que o tradutor faz, eu peguei a tradução de Herculano Pires, do 189, ele escreve assim, no médium escrevente, mesmo que a escrita, aliás, desculpa, não é, vou falar de novo. No Livro dos Médiuns, no item 189, em observação está, no médium escrevente,
Mesmo que a escrita seja completamente mecânica, o cérebro tem sempre um papel ativo. Então, se a gente está percebendo que para que o médium funcione como intermediário, há necessidade de um cérebro ativo, né? de um intermediário inteligente, de um cérebro atuante, vamos então continuar para ver se os animais podem servir de médios aí. Olha o que Erasto diz no livro dos Médios 236. Os semelhantes agem através dos semelhantes. Não havendo afinidade entre o fluido do homem e o fluido do animal, não há possibilidade deste atuar como médium. Livro dos Espíritos 66, eu fui lá ver esse negócio de fluido. Lá está escrito assim: fluido é o mesmo para todos os seres com modificações segundo a espécie, não é? Porque Erasto fala com muita determinação que o fluido do homem, não há afinidade entre o fluido do homem e o fluido do animal. Eu me perguntei, por que não há, né? Então eu fui lá ver. A origem é a mesma, mas há modificações segundo a espécie. Depois Erasto continua. Os espíritos tiram do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao pensamento deles a forma sensível e apreensível para nós. Que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Eu pus aqui o caso do Divaldo, que eu vou contar para vocês. Divaldo Pereira Franco, esse expositor espírita muito conhecido, numa das palestras ele conta o seguinte caso. Ele foi acompanhar o sepultamento de um amigo lá em Salvador, na Bahia, e quando ele ia saindo do cemitério, veio um espírito se encontrar com ele, imagina a cena, e se apresentou como sendo um médico lá de Salvador, que havia morrido. Ele teve atitude muito benemérita, tudo, e ele acabou ficando muito conhecido lá. Então ele falou para o Divaldo que ele vinha convidar o Divaldo para receber umas aulas, porque alguns espíritos gostariam de se comunicar com o Divaldo em palestras de cunho mais científico e precisariam que tivesse na memória do Divaldo, no cérebro dele, algumas informações. Então ele combinou com o Divaldo de dar umas aulas para ele. Então combinaram que toda terça-feira à noite, às 10 horas, o Divaldo se recolheria nos seus aposentos e receberia uma aula. Então conta ele que a primeira aula foi de sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático. O Divaldo falou que foi uma aula muito difícil. E assim foram várias aulas. Até que chegou um ponto que o Divaldo disse, olha, a próxima vez que ele vier aqui, eu vou abrir o jogo com ele, eu vou falar, olha, não estou entendendo nada, não estou lembrando de nada, isso aí não está adiantando nada. E assim ele fez. E o doutor, então, respondeu ao Divaldo, falou, Divaldo, não se preocupe, eu sei que você não está guardando nada, eu sei que você não está entendendo nada, mas você fique só atento, preste atenção, para que o que eu vou falar fique retido no seu conteúdo de memória, no seu cérebro, porque quando nós precisarmos dessa informação, ela já está lá, a gente vai buscá-la lá no seu arquivo neuronal, né? Então, por isso que ele diz aqui que os elementos necessários eles tiram do cérebro do médium. Não é que está só no cérebro, né? Mas como o indivíduo está encarnado, nesse livro que eu já citei para vocês, que eu escrevi junto com o Décio e o Sérgio, O Cérebro Triunfa no Serviço do Espírito, a gente vê que o cérebro e a mente estão numa unidade só, né? O que está no cérebro está na mente e vice-versa. Então, como o indivíduo está encarnado, é através do cérebro que o indivíduo vai resgatar da sua mente as informações de que os espíritos precisam. E Erasto ainda continua, olha, alguns animais compreendem certos pensamentos do homem, mas não os podendo reproduzir, não podem servir-nos de intérprete. Olha, aqui a coisa vai começar a complicar. Sabe por quê? Por exemplo, esse livro aqui, olha, o parente mais próximo. Esse indivíduo aqui, o Roger Fuchs, ele é um biólogo, né, americano, ele ensinou a chimpanzés a linguagem dos deficientes auditivos, que contempla mais de 155 sinais. Eles aprenderam todos os sinais e aprenderam a se comunicar com os seres humanos livremente. E ainda mais, ensinaram essa linguagem para outros chimpanzés que foram chegando ao recinto e até para bebês que foram nascendo ali, né?
Então, o que acontece? Quando esse indivíduo passa alguma informação para ele, ele reproduz a informação, né? Então, quando a gente volta, eu vou voltar o slide para vocês verem, olha, compreendem certos pensamentos do homem, mas não os podendo reproduzir. Esses chimpanzés são capazes de reproduzir o que eles entendem do pensamento do Roger Fuchs, né? Então a coisa começa a ficar um pouco complicada em relação aos animais, né? Também o Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês que trabalha também nos Estados Unidos, ele é autor da teoria dos campos mórficos, né? Ou morfogenéticos ou morfogênicos, que seriam matriz de organização da matéria. E ele fala também que esses campos eles têm ressonância entre um com o outro. Então, uma informação acaba passando de um para o outro. E eu penso que essa teoria, ela embasa a teoria do inconsciente coletivo do Jung, né? Então, eu acho que ela existe tanto para seres humanos quanto para animais. Talvez seja uma forma de comunicação, de informação de um indivíduo para outro, né? Mas ele ainda, além de falar isso, o Rupert Sheldrake ele é autor também da tese sobre telepatia entre animais e seres humanos. Olha que beleza! Nesse livro dele, os cães sabem quando seus donos estão chegando, estão voltando para casa. Então ele fala que não é pelo olfato que os cães têm bem desenvolvido, não é pela sensação auditiva que os cães têm bem desenvolvida, mas é por telepatia. Então você veja bem, olha, se um animal é capaz de se comunicar telepaticamente com os seres humanos, então essa coisa toda, mesmo da comunicação mediúnica, por que ela não poderia ser possível, né? Começam a entrar mais alguns argumentos aí que vão dando maior complexidade à nossa discussão, mas a gente não pode deixar de citar, né? Então, qual seria a nossa conclusão em relação a essa primeira questão, manifestações inteligentes ou intelectuais, em que o médium funciona como intermediário? Então, eu fiz o seguinte comentário, olha, neste momento não reconhecemos nos animais, considerados de modo geral, né, porque tem milhares de espécies, condições necessárias para uma atuação como médiums, como intermediários nas manifestações de efeitos inteligentes ou intelectuais. Talvez estudos futuros a respeito da possibilidade de comunicação telepática dos animais com seres humanos e de reprodução das informações eventualmente recebidas, particularmente em relação aos hominoides. Hominoides são os macacos sem cauda, que mais se aproximam da constituição dos seres humanos, né? Poderão nos trazer novos subsídios para entendimento da questão. Então, aqui até agora, a gente não tem elementos para dizer não, os animais podem sim funcionar como médiums nas manifestações inteligentes ou intelectuais. Então, a nossa resposta aqui é não. Até agora, nós não podemos dizer que sim, né? Vamos então ficar aguardando. Por enquanto, é não. Segunda opção, manifestações de efeitos físicos. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 2. Aí o médium não é intermediário, ele funciona como colaborador, apenas como doador de fluidos, e às vezes nem sabe que está fazendo isso, né? Conforme eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então o que acontece? Olha, vamos supor que haja um objeto que o espírito queira movimentar. Então, por exemplo, o caso das casas mal assombradas, movimentação de objetos, e todo tipo de fenômeno físico, né? Ele se faz assim. O pensamento e a vontade do espírito, através do qual emanam fluidos perispirituais dele, que se combinam com fluidos perispirituais e magnéticos do médium, então satura o objeto, onde vai ser feita a ação, né? Então modificam as propriedades físicas dele e o pensamento do espírito então atua, modificando, movimentando esse objeto. É assim que a coisa funciona. Vamos ver se aqui os animais podem funcionar como médiuns colaboradores, doadores de fluidos, né? Então vamos lá. Olha, o que tem aqui a respeito? No Livro dos Médiuns 58, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Olha,
Pessoal, quando eu li isso no livro dos médiuns, eu fiquei muito pensativo. Eu falei, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria? Que matéria que ele precisa para agir sobre a matéria, meu Deus? Né? E na 98, olha, fluido vital, apanágio exclusivo do encarnado. Eu falei, então é isso. Aí somei esta com esta e cheguei à conclusão, olha, o espírito desencarnado que quer atuar na matéria, ele precisa do fluido vital do encarnado para, combinado com o fluido dele, saturar o objeto e realizar o que ele quer fazer, né? Então, é a minha leitura sobre isso. Livro dos Médiuns 77. Quando um objeto é movido, erguido ou atirado no ar, o espírito não o pegou, não o ergueu e nem o atirou. Ele o saturou, olha, saturou com o seu fluido combinado com o fluido do médium. Olha que coisa mais interessante, né? Então, toda vez que acontece um fenômeno de efeito físico, né, ele acontece pela combinação do fluido do espírito combinado com o fluido do médium. E essa combinação satura os objetos sobre os quais vão atuar a vontade e o pensamento do espírito, né? Então, o indivíduo, o ser humano, atua nisso. Será que os animais poderiam atuar nisso? Vamos continuar com essa pergunta. Mas vamos ver um caso interessante aqui no livro dos médiuns, no item 95. É o relato de uma casa mal assombrada, lá em Paris, na rua Desnoyers. Pormenores disso aqui, mas pormenores assim detalhados, estão descritos na Revista Espírita de Kardec de agosto de 1860. Então, o caso é o seguinte, olha, está havendo lá no quarteirão uma bagunça numa casa, voa objeto para todo lado e tudo, então Kardec evoca o espírito. E ele conversa com o espírito e ele pergunta, quem te serviu de instrumento? Porque Kardec já sabia que para ver esse fenômeno de efeito físico, né, tinha que haver um doador encarnado. Então, aí o espírito responde, uma criada. E Kardec me disse, ela te auxiliava sem saber? Oh, sim, o espírito respondeu, oh, sim, pobre moça, era mais assustada. Então, uma criada da redondeza podia ser até de outra casa, né? Ou da mesma casa ou de outra casa, doava fluido sem saber. O espírito se aproveitava do fluido dela, combinava o fluido dela com o dele e fazia a bagunça lá que ele queria, né? Então, esse caso é realmente muito interessante, né? E os pormenores estão na Revista Espírita de Kardec, de 1860, do mês de agosto. Bom, então vamos ver mais algumas coisas aqui, no caso das manifestações de efeitos físicos. Eu me lembrei que espíritos buscam em elementos da natureza substâncias que se valem para o auxílio de encarnados e desencarnados, não é? André Luiz, inclusive, refere que são levados à beira do mar, fonte imensa de fluido vital, espíritos, né, na realidade seriam perispíritos, de enfermos encarnados em desdobramento durante o sono, para que sejam reenergizados. Olha, esse caso, eu reli esse livro recentemente, ele está relatado no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, no capítulo 5. Clarencio, que é o mentor, ele diz bem assim, o oceano é miraculoso reservatório de forças, de reservatório de fluido vital. Então, eu pergunto, o que tem no oceano para servir de reservatório de forças de fluido vital? Tem seres vivos lá dentro, né? Pois olha, os espíritos benfeitores, eles levam perispíritos de enfermos encarnados em desdobramento durante o sono para que sejam reenergizados. E depois o Clarencio fala que a mesma coisa acontece nas matas, nas florestas, que também são reservatórios de fluido vital. Por isso que os terapeutas sempre aconselham a gente a passear na natureza, embaixo de árvores e na mata, né? Porque toda a natureza é reservatório de fluido vital, porque tem muitos seres vivos, né? Então, o que eu estou percebendo é o seguinte, olha, então, os animais como seres vivos, eles são fonte de fluido vital.
Então, por que os animais não podem participar como doadores de fluidos, né? Na atuação de fenômenos de efeitos físicos? Então, eu não encontrei em lugar nenhum descrição disso, de que animais doando fluidos, alguns espíritos possam se aproveitar disso e provocar fenômenos de efeitos físicos. Mas já que o próprio Clarencio está dizendo que é possível usar fluidos dos animais para beneficiar seres humanos, né, isso é um efeito físico, por que também não seria possível na manifestação de um fenômeno? Então, eu deixo isso em aberto, né? E coloco assim, é uma possibilidade. Eu não posso nem afirmar que sim, mas também não posso afirmar que não. Eu deixo em aberto, eu acho que é uma possibilidade, né? Vamos para frente. Bom, então, terceiro item que eu coloquei, mediunidade ou animismo. Vamos em Obras Póstumas, capítulo 7, e o título é A Segunda Vista, ou Vista Psíquica, né? Livro dos Médiuns 8.9, também é outra fonte. Além de falar de todos esses efeitos aqui, então ele fala nos médiuns que são sensíveis, impressionáveis, ele fala dos que têm vidência, audiência, não é? Ele fala aqui em Obras Póstumas. E também no livro dos médiuns, em 8.9, ele fala dos médiuns curadores. Médiuns curadores são aqueles que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Então, na observação, ele diz assim, olha, Kardec, essa faculdade curativa não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, quer sejam médios ou não. Frequentemente não é mais do que a exaltação de potência magnética, fortalecida em caso de necessidade pelo concurso dos espíritos bons. Então, na realidade, um médium que seja curador, quase sempre, quando ele está intencionado de fazer o bem para outra criatura, seja ser humano, seja animal, os espíritos vêm assessorá-lo. Porque os espíritos sempre nos dizem que toda santa vez, eles não falam santa vez, né? Eu estou pondo por minha conta. Toda vez que alguém tiver alguma atitude meritória em relação a outrem, eles estarão apostos ajudando. Então, se eles estão ajudando, fica um passe, né? Que é o próprio fluido do magnetizador, ao qual se acopla o fluido espiritual do espírito que está ajudando. Mas às vezes não, às vezes é o próprio fluido do indivíduo. É um caso de magnetização, roubou o fluido, né? Então é o médium curador. Então, se ele está fazendo isso por conta dele mesmo, é animismo. Se ele está fazendo isso com auxílio do plano espiritual, então é uma atividade mediúnica, né? Então, nem sempre é mediunidade, pode ser, às vezes, animismo, é o que Kardec está discutindo, né? Bom, então, em Obras Póstumas, olha o que ele diz no capítulo 7. Médiuns videntes, audientes, sonambúlicos e sensitivos ou impressionáveis, e os curadores, né, que eu já falei para vocês, ele faz esse seguinte comentário em Obras Póstumas, Kardec. Seria, porventura, demasiado considerar essas pessoas, ele se refere aos videntes, particularmente, como médiums, porquanto a mediunidade se caracteriza unicamente pela intervenção dos espíritos, não se podendo ter como ato mediúnico o que alguém faz por si mesmo. E ele fala assim, olha, quem vê por si mesmo, quem ouve por si mesmo, né? Quem é impressionável, quem é sensitivo de perceber a presença do espírito faz por si mesmo. Nesse caso, esse fenômeno não seria mediúnico, mas seria essencialmente anímico, né? Em relação a médium sonambúlico, deixa eu ver se é aqui que eu estou falando. Ele continua ainda, olha. Aquele que possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito, não sendo de necessidade o concurso de um espírito estranho. O indivíduo vê, ouve e sente o que está na esfera da irradiação do seu perispírito, né? Então, olha, nós não vimos lá para trás que os animais veem, ouvem e percebem a influência dos espíritos, né? Livro dos Médiuns, no item 236, aquele texto de Erasto que fala da mula de Balaão. Então, nesse caso, os animais estariam em atitude de animismo e não propriamente de fenômeno mediúnico, né? É o seguinte caso. Bom, vamos ver esse caso aqui da cura do endemoniado Gerazeno. Está descrito em Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 34. Então,
Vocês se lembram, é o caso daquele indivíduo que está obsediado. Jesus chega para ele e pergunta para o espírito se identificar. Ele fala, somos legião, imagina. Era uma legião de espíritos, né? Então Jesus manda que eles se retirem do indivíduo. Então rogaram os demônios, coitados, né, os espíritos necessitados, obsessores, a Jesus, que lhes permitisse entrar nos porcos que por ali passavam. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se desfiladeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Ora, vamos ver com muito cuidado essa passagem aqui. Primeiro, que o espírito não entra e sai do corpo de ninguém que quer obsediar, né? É um fenômeno de mente a mente, é uma expressão metafórica, alegórica, né? Simbólica. Então, muito mais em saindo do homem entraram nos porcos também. Nem saíram do homem, nem entraram nos porcos, né? Quer dizer, estavam influenciando o indivíduo e agora iam influenciar os porcos. Na minha leitura, eu estou entendendo o seguinte, olha, em se libertando ou melhor, tendo obedecido a Jesus e livrando o obsediado da sua influência, os porcos que por ali passavam, aquela vara de porcos, sentiu os espíritos muito necessitados, né? E eles acabaram ficando muito assustados e se desgovernaram de espinhadeiro abaixo e se afogaram. Eu não acho que Jesus teria permitido que tivesse acontecido uma coisa dessa, né? Mas, enfim, se aconteceu, é porque os porcos sentiram a presença e a qualidade vibratória desses espíritos, né? Não é que Jesus permitiu que saísse do homem e entrasse nos porcos, imagina. Jesus, que nasceu num estábulo cercado de animais, não ia fazer esse ato de falta de compaixão para com os animais, né? Então a gente precisa entender que os porcos sentiram a influência dos espíritos. Então, nesse caso, se eles sentiram a presença dos espíritos, e se no livro dos médiuns está escrito que todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é médium, eles poderiam ser médium. Mas se a gente for observar o que está escrito em Obras Póstumas, capítulo 7º, que é aquele que vê por si mesmo, aquele que sente, sente por si mesmo, aquele que ouve, ouve por si mesmo, esse fenômeno seria anímico e não mediúnico. Olha, fala a verdade, quanta coisa a gente tem que estudar para poder entender essas questões todas que são muito difíceis, né, em relação aos animais. Mas a gente vai vencendo passo a passo cada elemento, né? Bom, então vamos concluir a nossa aula de hoje. Então, os animais podem atuar como médiuns? Essa questão ela está associada ao conceito de médium, né? Porque lá no item 159 do livro dos médiuns, todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau é médium. Se for por aí, os animais são médiuns, né? Não médium como intermediário, mas nesse último caso, sentindo a influência dos espíritos como os porcos sentiram, né? Como a mula de Balaão sentiu e assim por diante. Agora, na tradução de Herculano toda pessoa, então ele já contornou a situação. Então, esse conceito, no meu entender, ele é muito amplo, ele é lato sensu, né? Que abrange, nesses casos, a participação dos animais, que veem, ouvem e sentem a influência dos espíritos, né? Então, nós teríamos que ter uma conceituação mais estrito sensu, relacionada à raiz etimológica do termo, porque médium quer dizer intermediário. Lembra do que Hermínio Miranda falou, né? Que na verdadeira conotação semântica, o verdadeiro médium é aquele que o sensitivo é intermediário. Então, não seria o caso de doador de fluido e nem de fenômeno anímico, né? Então, vamos rever a primeira possibilidade, manifestações de efeitos intelectuais ou inteligentes. Consideramos que não. Até agora, não podemos dizer que os animais possam participar como médios. Na segunda possibilidade, que é manifestações de efeitos físicos. Lembra que os indivíduos são levados à beira do mar para serem reenergizados com o fluido
que emana do oceano, então é uma possibilidade, né? E de terceiro lugar, sim, atendendo esse conceito aqui, lato sensu, né? Mas também se considerar o que está escrito em obras póstumas, seria um fenômeno anímico e não mediúnico, né? Então, por aí a gente vê que o assunto é complexo, que vamos continuar estudando, mas Kardec já se preocupou tanto com esse assunto, ele viu que era mesmo complexo, que ele colocou um capítulo no Livro dos Médiuns, capítulo 22, cujo título é Da Mediunidade nos Animais. Assunto que nós precisamos continuar a estudar, né? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.